Estereotipias e autismo. Olá, eu sou a Mariana Fenta e você está no CBI Responde. Todas as semanas nós selecionamos temas importantes e interessantes na área do transtorno do espectro autista para conversar com vocês, dar dicas, sugestões e caminhos a seguir quando a gente pensa no transtorno do espectro autista. Então, se você tem interesse sobre esse tema, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Então, vamos lá ao tema. Estereotipias e autismo. É muito comum, quando nós pensamos no transtorno do espectro autista, lembrarmos logo das estereotipias. O flapping, o bater as mãos, o pular em momentos onde a criança não deveria estar pulando, ou as próprias ecolalias. Mas por que as crianças com autismo fazem isso? Ou crianças, adultos, adolescentes fazem essas estereotipias? E será que é importante nós trabalharmos de forma a diminuir essas estereotipias ou não? Então, vamos lá. Primeiro, é entender que as estereotipias são esses comportamentos apresentados pela pessoa autista, que podem ser tanto comportamentos vocais, quanto comportamentos motores, ou até comportamentos mais complexos, como estar mais fixado numa certa rotina ou num certo objeto, ter uma certa rigidez ali para fazer alguns comportamentos ou na participação em algumas rotinas desse dia a dia. As estereotipias vocais são as famosas ecolalias, que a gente já conhece, já falamos aqui também no canal. Ou seja, ou a criança, logo que você diz alguma coisa, ela repetir, né? Uma ecolalia, logo ali direto, você fala uma coisa e a criança repete a mesma coisa que você acabou de falar, ou uma ecolalia tardia, então a criança está ali no meio de uma atividade na sala de aula e ela fala alguma coisa que ouviu no desenho ou que ouviu os pais falarem de manhã, e a gente fica sem perceber muito bem de onde veio aquilo. Mas isso sim pode ser um tipo de estereotipia. Ou as estereotipias motoras, que é a criança se balançar, a criança bater palmas sem parar, estalar os dedos, ou até comportamentos assim mais autolesivos, então a criança esbofetear a cara ou bater com a cabeça contra a parede. Então são diversos comportamentos que essa criança vai fazer ao longo do seu dia em maior ou menor intensidade e que podem atrapalhar quase nada, alguma coisa ou muito esse dia a dia dessa criança e também das outras pessoas que estão no entorno. Existem algumas estereotipias vocais onde a criança emite sons muito altos e que numa sala de aula, por exemplo, ou dentro de um consultório, né, à espera ali de um atendimento médico, pode vir a atrapalhar não só aquela criança, mas também as outras pessoas que estão à sua volta. O que nós podemos fazer? A primeira coisa, o primeiro passo a ser seguido é fazer a observação desse comportamento. Ou seja, entender quando ele acontece, quantas vezes ele acontece, em que momentos eles são mais frequentes, o antecedente, não é, daquele comportamento e também a consequência. Muitas vezes a criança emite aquele comportamento, por exemplo, a criança começa a repetir várias vezes a mesma palavra num tom muito alto e ela é retirada daquela atividade ou daquele ambiente. Ou seja, esse comportamento, essa estereotipia, está a ser reforçada por uma ação seguinte. Todas as vezes que eu imito esse comportamento, eu sou retirado dessa tarefa. É uma coisa que eu quero e eu vou continuar a fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de começar a trabalhar a diminuição dessa estereotipia, a gente perceber o momento em que ela acontece, né? Então ali o antecedente, quando ela acontece, a frequência que ela acontece e a consequência que isso traz. E aí, a gente começar a perceber, não, já vimos que quando essa criança está mais ansiosa ou mais nervosa, ou existem muitas crianças, eu conheço muitos adultos autistas que quando estão em momentos assim, parados, não tem ali nenhuma tarefa específica, é quando a estereotipia acontece. Por quê? Porque não sabem muito bem o que fazer com aquele momento livre. Então começam com as estereotipias. Por isso que é importante a gente tentar perceber um pouco ali da função. Mesmo que alguns estudos mostrem que algumas estereotipias não têm propriamente aqui uma função. Mas a gente tentar observar e perceber os momentos, a frequência, uma possível função para aquela estereotipia, para depois começar a pensar aqui no segundo passo. Então, como é que nós fazemos para diminuir essa estereotipia? E aí, a gente entendendo quando ela acontece, vai ser mais fácil pensar na estratégia. Por exemplo,
quando eu falei aqui desses adultos, quando estão em momentos mais livres no trabalho, em momentos até de pausa, ou momento, eu tenho aqui uma experiência num café, que eu acompanhava, então, esses adultos que trabalhavam nesse café, e o momento onde não tinha cliente, não tinha nada para limpar, não tinha nada para fazer, era quando eles tinham as estereotipias. Bastava entrar um cliente, essa estereotipia parava. O que era importante? A gente também fazer com que eles também percebessem o momento em que isso acontecia e qual era a necessidade. Então, tinha ali, a gente fez um conjunto de atividades que eles podiam fazer nesse momento de pausa. Podia até ser ir ao banheiro, beber um pouco de água, fazer uma limpeza ali atrás do balcão, ou ir limpar as mesas, reorganizar as mesas. Então, algumas atividades que pudessem fazer para que não gerasse aquela ansiedade e, por consequência, as estereotipias. Quando a gente pensa em sala de aula e essa criança também começa ali com estereotipias talvez vocais, pode ser uma fuga de tarefa, por exemplo, então a gente perceber dar aqui mais previsibilidade, essa criança saber exatamente o que vai acontecer. Então, primeiro nós vamos ao parque, depois nós vamos fazer uma atividade de pintura e depois a gente vai brincar livre. E depois, em cada momento, também ajudar essa criança. Olha, no parque a gente pode brincar no escorrega, brincar de esconder ou brincar com as peças do Lego, ou brincar com a bola. Então, dá aqui 2 ou 3 opções, dependendo aqui da criança, para ela saber o que ela pode fazer naquele parque. Depois, olha, agora nós vamos para a sala. Lembra, nós vamos fazer uma atividade de desenho. Então, você quer desenhar com a caneta ou quer desenhar com o giz? Você quer desenhar nessa folha ou quer desenhar em outra? Essa pequena atitude aqui com a criança, de deixá-la escolher, também a deixa um pouco mais tranquila e menos ansiosa. E talvez assim consigamos diminuir aqui um pouco essas estereotipias que ela teria, ou por ficar ansiosa ou por querer fugir dessa tarefa. E depois logo mostrar, olha, assim que terminar o desenho, pode brincar livre. E mostrar aqui para a criança, olha, pode brincar com os legos, pode brincar com os animais, pode brincar... Pronto, é um brincar livre, mas a gente também pode mostrar aqui para a criança o que ela pode fazer em cada momento. Ou mesmo em casa, quando a criança está com um hiperfoco aqui em alguma atividade, em algum passo da rotina, tentar perceber, dar um timer para ela, olha, ok, então você vai ficar 5 minutos com esse objeto e depois nós vamos passar para outro. Olha, já só faltam 3 minutos. Falta 1 minuto para a gente ir para outra atividade. Bem, agora nós vamos para outra atividade. Isso pode facilitar aqui a criança a sair desse momento de estereotipia e fazer ali a atividade que ela precisa naquele momento. Então, quando a gente tem uma criança que está emitindo muitas estereotipias, é extremamente importante, como a gente falou, e eu vou frisar aqui de novo nesse vídeo, a gente entender, perceber a função, perceber a frequência, o local onde ocorre, até o momento do dia onde acontece. Pode ser porque a criança está começando a ficar com fome, então ela faz mais isso, ou está aborrecida, ou está chateada com alguma coisa. Então é importante a gente tentar perceber da onde vem, não é, aqui a razão dessa estereotipia para começar a fazer esse trabalho. E talvez vai ter crianças que sempre vão ter aquelas estereotipias. A gente pode reduzir essa frequência justamente para não ter um impacto tão negativo no dia a dia, ou substituir, principalmente quando é uma estereotipia que causa algum tipo de transtorno, tanto para a criança quanto para quem está no seu entorno, não é? Algum comportamento mais auto ou heterolesivo. Então, a gente tem que perceber isso para depois saber então como atuar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!